Os Estados Unidos promovem formalmente a cooperação nuclear civil com a Armênia. Washington ultrapassou a linha de observação e entrou no estado de envolvimento mais direto nesta região em décadas. Este acontecimento nega a visão de que o sul do Cáucaso permanece fora do foco da competição estratégica global. A energia nuclear civil não é apenas tecnologia de geração de eletricidade. É um ecossistema de padrões de segurança, cadeias de abastecimento de combustível, mecanismos de formação de recursos humanos, sistemas de monitorização e estruturas financeiras de longo prazo. Qualquer nação que participe na construção e operação de infraestruturas nucleares num outro país participa simultaneamente na definição da trajetória política desse país durante décadas. Washington compreende isto claramente. Por isso, a escolha da energia nuclear civil como ponto de acesso não é uma decisão aleatória, mas um cálculo estratégico. O sul do Cáucaso é visto há muito tempo como uma zona tampão entre a Rússia, a Turquia e o Irão. Na estrutura pós-soviética, a Rússia manteve a influência na Armênia através de 3 pilares: garantia de segurança, controle energético e domínio das infraestruturas estratégicas. A cooperação nuclear civil com os Estados Unidos atua diretamente no segundo pilar e enfraquece indiretamente os outros 2. Quando o fornecimento de tecnologia e os padrões operacionais deixam de depender totalmente de Moscovo, a capacidade de domínio a longo prazo da Rússia começa a ser erodida. A mensagem de Washington é clara. O sul do Cáucaso já não é uma região periférica da competição de poder. Os Estados Unidos estão a expandir o seu alcance estratégico da Europa de Leste para o cinturão sul do espaço pós-soviético. Este movimento ocorre num contexto em que a ordem regional está a ser reestruturada após o conflito na Ucrânia. Com os recursos russos dispersos por várias frentes, surge um vácuo de influência. Washington escolhe este momento para estabelecer uma presença estrutural, não uma presença militar. O ponto notável é que os Estados Unidos não mobilizam ferramentas de poder duro. Não há novas bases militares. Não há tratados de defesa coletiva. Em vez disso, existe um acordo tecnológico de natureza duradoura. É precisamente a escolha desta ferramenta não militar que cria um desafio mais profundo, pois não ativa uma reação de confronto imediata, mas cria movimentos silenciosos nos alicerces do poder. A cooperação nuclear civil significa que a Armênia deve ajustar o seu sistema jurídico, padrões de segurança e mecanismos de monitorização aos padrões ocidentais. Cada ajuste deste tipo é um passo de saída da órbita técnica estabelecida anteriormente pela Rússia. Esta mudança ocorre nas camadas profundas da estrutura de governação nacional. Quando os padrões mudam, a rede de especialistas muda. Quando a rede muda, a orientação estratégica também muda em conformidade. Para os Estados Unidos, este é um método de reestruturação de influência com baixo custo político. Sem necessidade de confronto direto com a Rússia, conseguem reduzir a capacidade de domínio de Moscovo sobre um aliado tradicional. Esta é uma estratégia de envolvimento através de normas e tecnologia. Uma vez que a infraestrutura nuclear seja construída ou modernizada com o apoio dos Estados Unidos, formar-se-á uma relação de dependência no sentido inverso. A Armênia ficará mais ligada ao sistema de padrões ocidentais durante décadas. O impacto deste passo não se limita às relações bilaterais. Cria um precedente para outras nações da região. Se um país no espaço pós-soviético pode abrir as suas infraestruturas estratégicas aos Estados Unidos sem desencadear uma crise imediata, este modelo pode ser replicado. Nesse caso, a influência russa não é quebrada pelo conflito, mas desgastada pela estrutura. A responsabilidade recai sobre as lideranças de ambos os lados. Washington está a testar o nível de tolerância de Moscovo. Moscovo é forçado a escolher entre uma reação dura ou aceitar a erosão da sua influência. Já a Armênia está a apostar numa nova trajetória estratégica, aceitando riscos em busca de espaço para sua autonomia. A conjuntura no sul do Cáucaso entra assim numa nova fase. Não há disparos, mas há uma mudança estrutural. Quando a infraestrutura estratégica muda de patrono, a ordem regional também começa a mudar. E quando o sul do Cáucaso deixa de estar fora da competição entre grandes potências, toda a estrutura de segurança no cinturão sul da Rússia terá de ser reposicionada. Os Estados Unidos não procuram um confronto militar no sul do Cáucaso. Os Estados Unidos procuram desmantelar
a base do domínio russo através de ferramentas estruturais. O objetivo central não reside nos reatores ou na produção de eletricidade. O objetivo reside na cadeia de controle técnico, padrões e manutenção que Moscovo manteve na Armênia durante décadas. A Rússia mantém a influência na Armênia através de 3 camadas de ligação: presença de segurança, dependência energética e controlo de infraestruturas estratégicas. Entre estas, a energia nuclear civil é o elo fundamental. A tecnologia dos reatores, o combustível, os procedimentos de segurança, a equipa de especialistas e o sistema de manutenção estão todos intrinsecamente ligados à rede técnica estabelecida pela Rússia. Quando um país controla o ciclo de vida técnico da infraestrutura nuclear, esse país controla o ritmo de funcionamento da economia do parceiro. Os Estados Unidos escolheram precisamente o núcleo técnico para intervir. Washington não se foca em símbolos políticos. Washington foca-se em padrões. Quando os padrões mudam, a estrutura de dependência muda. Quando a estrutura de dependência muda, a alavancagem estratégica da Rússia diminui em cadeia. Esta abordagem demonstra claramente um cálculo de longo prazo. Os Estados Unidos não mobilizam forças. Os Estados Unidos mobilizam sistemas de normas. A participação na construção, modernização ou substituição da infraestrutura nuclear significa a adoção de padrões de segurança e monitorização segundo o modelo ocidental. Isto obriga a Armênia a ajustar a sua legislação, mecanismos de gestão e sistemas de formação de engenheiros. Cada ajuste deste tipo é um passo de separação do ecossistema técnico da Rússia. Washington atinge a capacidade de domínio a longo prazo de Moscovo. Não é necessário romper as relações bilaterais. Basta enfraquecer o mecanismo de dependência. Quando a Armênia passa a ter fontes adicionais de tecnologia e combustível para além da Rússia, o monopólio termina. Quando o monopólio termina, a capacidade de usar a energia como ferramenta de pressão diminui consequentemente. Esta estratégia tem a natureza de mudar o eixo através da estrutura, não pelo poder duro. A Rússia não pode reagir com medidas militares a um acordo de cooperação civil. A Rússia também teria dificuldade em cortar completamente as relações energéticas se isso causasse danos diretos aos seus próprios interesses. Moscovo encontra-se numa posição de reação limitada. Os Estados Unidos compreendem bem esse limite. Por isso, Washington implementa este passo num contexto em que os recursos estratégicos da Rússia estão dispersos pelo conflito na Ucrânia e pela pressão econômica das sanções. Enquanto Moscovo se foca na frente militar, o vácuo no espaço pós-soviético expande-se. Os Estados Unidos aproveitam este vácuo para redefinir os elos técnicos cruciais. Esta não é uma ação isolada. É parte de uma estratégia de reestruturação de influência no cinturão sul da Rússia. Se a Armênia foi outrora vista como o ponto de apoio de segurança de Moscovo no sul do Cáucaso, a abertura da infraestrutura nuclear aos Estados Unidos coloca em questão a sustentabilidade desse papel. Um aliado tecnicamente dependente do Ocidente não pode manter o antigo nível de dependência estratégica. Os Estados Unidos não precisam de substituir toda a influência da Rússia. Os Estados Unidos precisam apenas de criar um estado de multifontes. Quando a Armênia tem outra opção, a Rússia perde a sua posição por defeito. Perder a posição por defeito significa perder a capacidade de definir a trajetória política do parceiro. Esta é uma mudança qualitativa, não quantitativa. Moscovo pode manter a presença militar. Moscovo pode continuar a cooperação econômica. Mas se a base técnica e estratégica se deslocar, a influência global diminuirá com o tempo. Este declínio é lento, mas persistente. É uma forma de perda difícil de reverter. Os Estados Unidos aceitam um processo de longo prazo. Não há resultados imediatos. Não há declarações de vitória. Mas cada acordo técnico, cada programa de formação, cada novo padrão aplicado é um passo na mudança do equilíbrio de poder. A estrutura de influência da Rússia não colapsa da noite para o dia. Essa estrutura é desgastada camada por camada. A responsabilidade cabe à liderança russa pela avaliação errada do nível de competição no espaço pós-soviético. Se Moscovo considera o sul do Cáucaso como uma zona de influência garantida, essa complacência permite a infiltração do adversário através de ferramentas não militares. Quando a reação é limitada,
as opções estratégicas estreitam-se. Esta é a nossa visão e análise sobre o objetivo central da movimentação dos Estados Unidos no sul do Cáucaso. A questão não reside num projeto energético. A questão reside na reestruturação da alavancagem estratégica. Quando a influência é desmantelada a partir do núcleo técnico, o equilíbrio regional mudará numa direção difícil de reverter. A Armênia já não aceita o papel de satélite de segurança na estrutura pós-soviética. Erevan está a reposicionar a sua trajetória estratégica com a decisão de abrir a infraestrutura nuclear aos Estados Unidos. Esta não é uma reação conjuntural. É uma escolha calculada baseada numa reavaliação de toda a estrutura de proteção que a Rússia outrora fornecia. Durante décadas, a Armênia dependeu da Rússia como pilar de segurança. A presença militar russa, o mecanismo de defesa coletiva e as ligações energéticas criavam uma sensação de estabilidade. Mas as recentes flutuações geopolíticas alteraram a percepção estratégica em Erevan. Quando o conflito na região do sul do Cáucaso ocorreu sem a intervenção decisiva de Moscovo, conforme esperado pela Armênia, a confiança no mecanismo de proteção diminuiu visivelmente. O declínio da confiança estratégica trouxe a necessidade de um reequilíbrio. A Armênia percebeu que o modelo de dependência unipolar estreita o seu espaço de ação. Quando o fornecimento de energia, as infraestruturas técnicas e as garantias de segurança se concentram num único parceiro, a capacidade de autonomia estratégica é limitada. A decisão de cooperar no setor nuclear civil com os Estados Unidos reflete o esforço para escapar desse estado de dependência estrutural. Erevan aceita o risco geopolítico em troca de espaço estratégico. Este passo coloca a Armênia numa posição de enfrentar a reação da Rússia. No entanto, a liderança armênia avalia que o risco de manter a dependência é maior do que o risco da diversificação. Quando o ambiente de segurança regional é instável, um país pequeno não pode manter uma estratégia de imobilismo. A cooperação com os Estados Unidos abre 3 camadas de benefícios para a Armênia. A primeira é tecnológica. O acesso a padrões avançados de segurança e operação ajuda a modernizar a infraestrutura energética. A segunda é financeira. A capacidade de mobilizar capital de instituições ocidentais reduz a pressão da dependência dos canais tradicionais. A terceira é a garantia política. A presença estrutural dos Estados Unidos no setor nuclear cria um novo nível de vinculação estratégica entre as duas partes. Quando uma grande potência participa na infraestrutura estratégica de um país, o nível de compromisso político aumenta. A Armênia compreende isto perfeitamente. Trazer os Estados Unidos para o setor nuclear não visa apenas mudar o fornecedor de tecnologia. Esta decisão visa reestruturar a rede de ligações internacionais da Armênia. Cada nova ligação reduz o peso da ligação antiga. Este deslocamento é sistêmico. A Armênia ajusta a legislação, os padrões técnicos e os mecanismos de gestão para se adequar ao novo parceiro. Estes ajustes criam um efeito de contágio noutros setores. Quando os padrões mudam num setor estratégico, surge a pressão para a mudança em setores relacionados. Este é um processo de reestruturação a partir de dentro, não uma mudança simbólica externa. A liderança armênia deve assumir a responsabilidade direta por esta escolha. Uma decisão de mudança de eixo não pode ser executada sem uma vontade política clara. Num contexto em que a sociedade armênia testemunha instabilidade na segurança e na economia, a pressão por uma reorientação aumenta. O despertar estratégico da sociedade constitui a base para este passo audaz. Quando o público questiona a eficácia do antigo modelo de dependência, o espaço político para reformas expande-se. A Armênia não declara o abandono da Rússia. A Armênia não corta as relações tradicionais. No entanto, o estabelecimento de um novo eixo de cooperação com os Estados Unidos altera a estrutura de equilíbrio interno. Um país com múltiplos suportes estratégicos terá uma maior capacidade de negociação. Erevan procura passar de uma posição de dependência para uma posição de negociação. Esta mudança de eixo envia uma mensagem a toda a região. Se um aliado tradicional da Rússia pode ajustar a sua trajetória estratégica sem ser isolado imediatamente, outros países observarão e ponderarão. A Armênia torna-se um teste para a capacidade de diversificação estratégica no espaço pós-soviético.
Este processo não ocorre num ciclo curto. A reestruturação da dependência exige tempo e recursos, mas a direção já foi estabelecida. Quando um país muda a sua base técnica estratégica, a possibilidade de regressar ao estado anterior diminui com o tempo. Cada novo contrato, cada novo padrão e cada novo programa de formação reforça essa nova trajetória. O sul do Cáucaso, portanto, não é apenas um lugar de competição entre grandes potências. É um espaço onde países médios procuram expandir a sua autonomia estratégica. A Armênia está a testar esse modelo. O sucesso ou fracasso deste modelo influenciará diretamente a estrutura de poder regional na próxima década. A infraestrutura nuclear é um ativo estratégico de alto nível. Nenhum país concede acesso a este setor sem aceitar as consequências políticas de longo prazo. Quando os Estados Unidos participam na estrutura nuclear da Armênia, Washington não fornece apenas tecnologia. Washington coloca os pés no núcleo da soberania política. Uma central nuclear não opera de forma independente, depende de cadeias de combustível, sistemas de monitorização, procedimentos de segurança, equipas de engenheiros e redes de especialistas internacionais. O país que controla estes fatores tem influência direta nas decisões estratégicas do parceiro. A energia nuclear civil é, por isso, uma ferramenta de definição da trajetória a longo prazo. Os Estados Unidos utilizam os padrões como alavanca. Quando a Armênia adota padrões de segurança e operação de acordo com o modelo ocidental, a estrutura jurídica nacional deve adaptar-se. As leis de energia, os mecanismos de supervisão, os regulamentos ambientais e a formação de recursos humanos devem ser compatíveis com o novo sistema. Cada ajuste jurídico é um passo para ancorar a Armênia na rede de normas liderada pelos Estados Unidos e parceiros ocidentais. Participar na construção e operação significa ter voz na orientação de longo prazo. Quando os Estados Unidos apoiam o design, financiam ou supervisionam um projeto nuclear, Washington tem o direito de consulta sobre padrões de segurança, roteiros de modernização e estratégias de desenvolvimento energético. Este direito de consulta converte-se em influência política. A Rússia manteve outrora esta posição na Armênia. O sistema técnico, o combustível e a manutenção estavam intrinsecamente ligados à rede de Moscovo. Com a participação dos Estados Unidos, a posição de monopólio termina. Cada passo de nova cooperação é um elo que se desprende do sistema antigo. Não são necessárias declarações políticas duras, basta mudar a cadeia de abastecimento e os padrões operacionais. Washington apresenta uma presença profunda, mas de baixo custo. Não há necessidade de mobilizar forças. Não há necessidade de estabelecer bases. Basta investir na formação de especialistas, fornecer tecnologia e oferecer apoio financeiro. Este modelo cria um vínculo duradouro sem ativar uma reação militar imediata da Rússia. A energia nuclear civil carrega ainda um significado simbólico de soberania energética. O país que controla a tecnologia e os padrões controlará a direção do desenvolvimento energético durante décadas. Com a participação dos Estados Unidos nesse processo, Washington contribui para moldar a estratégia energética da Armênia neste século. Esta influência não se limita ao setor elétrico. A infraestrutura nuclear exige cooperação com organismos internacionais, incluindo a Agência Internacional de Energia Atômica das Nações Unidas. À medida que a Armênia se ajusta aos padrões ocidentais, a sua posição internacional altera-se. As relações com instituições multilaterais ocidentais fortalecem-se. A rede de ligações estratégicas expande-se. A ferramenta nuclear civil permite aos Estados Unidos penetrar na região por uma via legal e de alta legitimidade. Nenhum país pode opor-se a um acordo de melhoria da segurança nuclear se esse acordo respeitar o direito internacional. Este é o ponto de desbloqueio para Washington estabelecer uma presença sustentável no sul do Cáucaso. A responsabilidade da liderança armênia manifesta-se claramente ao permitir esta mudança estrutural. A decisão de abrir infraestruturas estratégicas a um novo parceiro não pode ser tomada sem um cálculo minucioso das consequências. Erevan escolhe reestruturar a rede de dependência para expandir o seu espaço de autonomia. Os Estados Unidos aproveitam essa escolha para lançar uma âncora estratégica na região. Quando a infraestrutura nuclear se desloca do sistema de monopólio russo,
O equilíbrio de influência muda numa direção difícil de reverter. Não há necessidade de confronto direto. Não há necessidade de grandes declarações geopolíticas. A mudança ocorre na estrutura operacional. E quando a estrutura operacional muda, a ordem regional começa a deslocar-se a partir dos alicerces. O sul do Cáucaso já não é uma zona tampão passiva entre potências. O sul do Cáucaso torna-se um espaço de competição estrutural na ordem euroasiática. Quando os Estados Unidos se ancoram na infraestrutura estratégica da Armênia, esta região passa do estado de intermediária para o estado de frente de batalha. O sul do Cáucaso é o corredor que liga o Mar Negro, o Mar Cáspio e a Ásia Central. As rotas de transporte de energia, comércio e infraestrutura digital passam todas por este espaço. O país que conseguir controlar os elos estratégicos aqui possuirá uma alavancagem que ultrapassa o estreito âmbito geográfico. Por isso, cada deslocamento na Armênia cria um efeito de contágio regional. Controlar a energia civil significa controlar parte da alavancagem regional. Quando a Armênia ajusta a sua estrutura nuclear aos padrões ocidentais, o equilíbrio de influência entre a Rússia e os Estados Unidos no sul do Cáucaso altera-se. A Rússia não perde a presença imediatamente, mas o monopólio é quebrado. Quando o monopólio é quebrado, a capacidade de moldar a ordem regional diminui. A Armênia torna-se um ponto de apoio para os Estados Unidos expandirem a sua influência indireta. Washington não necessita de uma presença militar de larga escala. Washington constrói uma rede de ligações técnicas, financeiras e institucionais. Cada nova ligação cria mais uma camada de vinculação política. Quando múltiplas camadas se sobrepõem, a estrutura de poder regional muda. O deslocamento num país pode ativar um efeito dominó. Outras nações da região observam a reação da Rússia e o nível de compromisso dos Estados Unidos. Se o modelo de diversificação estratégica na Armênia se mantiver estável, surgirá pressão para ajustes nos países vizinhos. Quando vários países se ajustam em conjunto, o sul do Cáucaso entrará num ciclo de reequilíbrio profundo. A ordem regional começa a tremer a partir de dentro, não por um conflito direto, mas pela reestruturação das redes de dependência. Quando um elo importante muda a direção da sua ligação, toda a cadeia de valor estratégico é afetada. A Rússia tem de recalcular a sua posição numa região outrora considerada uma zona de influência estável. Os Estados Unidos colocam formalmente o sul do Cáucaso no mapa da competição entre grandes potências. O movimento de cooperação nuclear com a Armênia confirma que Washington não aceita um espaço neutro no cinturão sul da Rússia. Quando a competição é estabelecida ao nível estrutural, cada decisão política nesta região terá um significado que ultrapassa o âmbito nacional. As lideranças dos países do sul do Cáucaso enfrentam uma escolha clara: manter a dependência unipolar ou participar numa estrutura multipolar com os riscos associados. A decisão da Armênia cria um precedente. Esse precedente obriga os centros de poder na região a reavaliarem as suas estratégias de longo prazo. A competição no sul do Cáucaso não assume a forma de um confronto aberto. A competição ocorre através de padrões, infraestruturas e ligações financeiras. Esta é uma forma de competição persistente e com capacidade de expansão em cadeia. Quando um projeto nuclear muda de patrono, outros projetos de infraestrutura podem seguir-se. Quando múltiplos setores se deslocam em conjunto, a estrutura de poder será redefinida de forma abrangente. Esta é a nossa visão e análise sobre a transformação do sul do Cáucaso de zona tampão para a frente de competição. A questão não reside num acordo energético isolado. A questão reside no deslocamento do equilíbrio estratégico no corredor euroasiático. À medida que o sul do Cáucaso entra num ciclo de reequilíbrio, a ordem regional deixará de manter o seu antigo estado. A Rússia enfrenta o risco de perder o seu papel dominante num aliado tradicional. A cooperação nuclear entre os Estados Unidos e a Armênia coloca Moscovo numa posição passiva, precisamente no espaço que a Rússia outrora considerava o seu cinturão de segurança por defeito. Este não é um desafio simbólico, é um desafio estrutural. Durante décadas, a Rússia manteve influência na Armênia através de um modelo de dependência em várias camadas: garantias de segurança, fornecimento de energia e controle de infraestruturas estratégicas. Este modelo criava um estado de estabilidade relativa.
No entanto, quando um elo vital como a infraestrutura nuclear começa a deslocar-se, toda a estrutura de dependência estremece. Moscou não pode considerar a cooperação nuclear civil entre os Estados Unidos e a Armênia como um evento puramente técnico. Cada ajuste de padrões, cada novo programa de formação, cada contrato de fornecimento alternativo reduz o nível de controle a longo prazo da Rússia. Quando as cadeias de manutenção e combustível deixam de ser exclusivas, a alavancagem estratégica enfraquece em cadeia. A Rússia encontra-se perante duas escolhas difíceis. Uma reação dura através de pressão política ou econômica pode afastar ainda mais a Armênia. Uma reação suave expõe o declínio da influência. Ambas as opções contêm riscos estratégicos. Se Moscou aumentar a pressão, a Armênia terá mais motivos para fortalecer as relações com os Estados Unidos e parceiros ocidentais. Nesse caso, o processo de mudança de eixo acelerará. Se Moscou mantiver uma atitude de contenção, Washington ganha mais espaço para expandir a presença estrutural sem obstáculos significativos. A Rússia fica numa posição de reação limitada. Esta situação ocorre num contexto em que os recursos estratégicos da Rússia estão dispersos. O conflito na Ucrânia consome recursos militares, financeiros e diplomáticos. As sanções econômicas estreitam o espaço para ajustes políticos. Com os recursos divididos em várias frentes, a capacidade de concentração para proteger a influência no sul do Cáucaso diminui. O sul do Cáucaso foi outrora visto como uma zona de influência estável da Rússia. Mas esse estado de estabilidade baseava-se na premissa de que os países da região não tinham alternativas com peso suficiente. Com a participação dos Estados Unidos na infraestrutura estratégica da Armênia, essa premissa colapsa. O surgimento de uma alternativa altera a estrutura de negociação. A Rússia pode procurar reforçar a influência através de canais de segurança. Moscou pode enfatizar o seu papel na garantia da estabilidade regional. Mas se a base técnica e energética se deslocar, a capacidade de domínio global diminuirá com o tempo. A influência na segurança não pode ser mantida a longo prazo se a base econômica e infraestrutural se separar da antiga órbita. A liderança russa deve assumir a responsabilidade por subestimar o nível de competição estrutural no espaço pós-soviético. Enquanto Moscou se focava no confronto direto com o Ocidente nas frentes militares, o Ocidente redirecionou as suas ferramentas não militares para outras regiões. O atraso no ajuste estratégico criou o vácuo para a infiltração do adversário. A Rússia não pode reverter este processo com uma única decisão. O restabelecimento do monopólio técnico exigiria recursos massivos e um compromisso de longo prazo. Entretanto, os Estados Unidos já lançaram as bases com padrões, formação e financiamento. Com o passar dos anos, a nova estrutura será consolidada. Moscou deve também considerar o efeito de contágio. Se a Armênia for bem-sucedida na diversificação das suas relações estratégicas sem sofrer perdas graves, outros países no espaço pós-soviético considerarão opções semelhantes. Quando vários países se ajustam simultaneamente, a zona de influência tradicional da Rússia encolherá em cadeia. A passividade estratégica da Rússia não deriva apenas de um acordo nuclear, deriva de uma mudança na forma de competição do adversário. Os Estados Unidos não precisam de um confronto direto. Os Estados Unidos precisam apenas de reestruturar os elos estratégicos em pontos sensíveis. Quando múltiplos elos se deslocam em conjunto, a estrutura de influência da Rússia enfraquece de forma abrangente. A Rússia é forçada a reavaliar a sua estratégia no sul do Cáucaso. Se Moscou continuar a considerar esta região como uma zona de influência natural, a distância entre a percepção e a realidade aumentará. À medida que essa distância aumenta, o risco de perda de controle sobe proporcionalmente. Pelo contrário, se a Rússia aceitar a competição estrutural, Moscou terá de investir recursos muito maiores para manter a sua posição. O problema colocado ao Kremlin é de natureza sistêmica. Não se trata apenas de manter um aliado. Não se trata apenas de manter um projeto energético. A questão reside na proteção do modelo de influência num contexto de competição em múltiplas camadas. Quando esse modelo é desafiado por ferramentas não militares, as reações tradicionais deixam de ser eficazes. O sul do Cáucaso torna-se, assim, um teste para a capacidade de ajuste estratégico da Rússia. Se Moscou não se adaptar a esta nova forma de competição, a zona de influência continuará a encolher
À medida que a zona de influência encolhe no Cinturão Sul, a pressão estratégica sobre a Rússia aumenta em todo o espaço pós-soviético. Quando os Estados Unidos lançam as bases estruturais na Armênia, o equilíbrio de influência entre Washington e Moscovo muda para uma direção de contrapeso direto. Já não existe uma zona tampão neutra, já não existe a premissa de influência por defeito. Cada decisão política em Erevan passará a sofrer o impacto da competição estratégica paralela. A Armênia torna-se o modelo de teste para a estratégia de quebrar o eixo de influência da Rússia através de ferramentas não militares. Se este modelo se mantiver estável e trouxer benefícios econômico-técnicos concretos, outros países da região verão isto como uma opção viável. Com a expansão do modelo, a estrutura de poder no sul do Cáucaso fragmentar-se-á numa direção multipolar. O risco de fragmentação da ordem regional aumenta na ausência de mecanismos de regulação eficazes. Com múltiplos centros de poder a participar nas infraestruturas estratégicas de países pequenos, surge o risco de sobreposição de interesses. Cada projeto energético, cada rota de transporte, cada ligação financeira pode tornar-se um ponto potencial de colisão. A competição silenciosa pode transformar-se em tensão aberta se não for controlada. O sul do Cáucaso deixa de ser uma periferia estável na estrutura euroasiática. A região torna-se a nova frente geopolítica na competição entre grandes potências. À medida que esta frente se expande, todas as flutuações aqui ocorridas impactarão diretamente os corredores de energia e transporte que ligam o Mar Negro à Ásia Central. As consequências não se limitam ao âmbito dos 3 países do sul do Cáucaso. A responsabilidade das lideranças das partes envolvidas manifesta-se claramente nesta fase. Os Estados Unidos devem definir claramente o nível de compromisso a longo prazo se desejarem manter a influência estrutural. A Rússia deve ajustar a sua estratégia se desejar evitar a perda de mais espaço de influência. A Armênia deve gerir os riscos internos ao executar o processo de reestruturação da dependência. O despertar estratégico da sociedade armênia desempenha um papel fundamental. Quando o público exige a expansão da autonomia e a diversificação das ligações, a pressão para reformas aumenta. No entanto, quando as reformas ocorrem num ambiente de competição entre grandes potências, os riscos de segurança e econômicos aumentam consequentemente. A liderança deve equilibrar a expansão do espaço estratégico com a manutenção da estabilidade interna. Se a competição no sul do Cáucaso for gerida através de mecanismos transparentes e em conformidade com o direito internacional, a região poderá atingir um novo estado de equilíbrio. Se a competição deslizar para a lógica do confronto, o risco de instabilidade aumentará em cadeia. Quando a instabilidade surge nos corredores de energia e transporte, as consequências propagar-se-ão para centros econômicos maiores. Esta é a nossa visão e análise sobre o alerta estratégico no sul do Cáucaso. A questão não reside num acordo nuclear isolado. A questão reside no deslocamento do equilíbrio de poder no espaço euroasiático. À medida que o sul do Cáucaso entra numa fase perigosa de reequilíbrio, a estrutura de segurança regional sofrerá a pressão de uma redefinição abrangente.